Flávio Bolsomitinho fez o que o papai dele sempre fez e sempre deu certo. O que ele fez? Live. Pra falar do quê? De Xandão. Ô, meu amigo. Mas meteu-lhe daquela bandeira, né, amassada aqui atrás. O pessoal esquece que eu tô na minha mansão aqui de Brasília de 6 milhões de reais. 6, né? Muito mais. De milhões de reais. Esquece aqui que eu sou senador, que minha família inteira é de políticos, todo mundo ganha bem, esquece. Lembra, vê essa bandeira amassada aqui, e lembra que a gente é do povo, que a gente é humilde, que a gente é pobre também. Vamos lá? Vamos ver ele falando do Xandão? Nós vamos começar aqui, né? Com esse... Aliás, já dê like no vídeo, tá? Se inscreva no canal e não fale mal da minha... Cara, não adianta você falar mal do meu gol, tá um frio do caramba aqui. E ela não vai sair da minha cabeça, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui com esse tweet do cara. É o seguinte, eu vi o próprio Jair falando nessa live do Flávio hoje, né? É sério, gente. O gadismo de vocês vai chegar a esse ponto. O Jair, eu tô vendo o próprio Jair, hein, meu? Eu acho que eu tenho que gostar dele, hein? Ele tá parecendo com o pai dele, hein, meu? Vamos ver, vamos lá. O cara que destruiu a esperança dos jovens nesse país, que quando conseguem se formar, não tem expectativa de conseguir um bom emprego para pagar um salário bom, porque não tem investimento nesse país que o Lula afasta. Essa taxa de juros lá na lua. Qual a consequência disso, gente? A inflação, a comida cara. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. É pra ficar muito puto com esse presidente. Não, assim, alguém acha que o Flávio tá indignado com o preço da comida? Alguém realmente acha? Mas, tocando um pouquinho no mérito aqui, o que o Bolsonaro fez para diminuir juros no Brasil? Fala para mim. Ele fez alguma reforma estruturante? Não, ele meteu uma PEC kamikaze, tá? Que mais que ele fez? Ele fez alguma coisa, né? Porque tudo bem. Você fala, não, mas os juros... Não, esquece a época de pandemia, tá? Que aí você tá falando de outra coisa. Ele fez alguma reforma penal para acabar tanto com a corrupção como com o crime organizado do Brasil, fazendo o Brasil ser um país mais atraente para os investimentos? Não fez nada. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos ver. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido? Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Pera, vamos primeiro nos bandidos. O que o Jair Bolsonaro fez para combater a bandidagem? Me fala aqui o conjunto de leis penais que ele reformou para deixar bandido na cadeia. 0. Fala a quantidade de operações que ele fez com a Polícia Federal, com o Exército, com as Forças Armadas, nos morros, nas favelas, nos locais dominados pelo crime organizado. 0. Aí vou falar de imposto agora, né? Vamos lá. Foi esse governo aí criou ou aumentou 37 novos impostos? Tá metendo a mão no bolso de vocês com imposto? Isso é verdade. Arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Isso é verdade. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Jair Bolsonaro também. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Isso aqui também passou pelo governo Bolsonaro, tá? Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que tá me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Esse governo teve coragem de meter desconto compulsório no seu contra-cheque para tirar dinheiro seu. E a suspeita é que uma parte foi parar na conta do filho dele. Meu Deus do céu! O dinheiro dos roubados dos aposentados pode ter ido parar na conta do Lulinha. Não é possível que você não enxergue isso. É inacreditável a que ponto chega esse país. E um presidente da República que aposta na ignorância do povo. Porque ele falou da boca dele que quanto mais inteligente o brasileiro fica, menos ele vota no PT. Vou traduzir para você que não entendeu. O Lula falou que não investe em educação porque ele quer as pessoas ignorantes para continuarem votando nele. Para não perceberem o mal que o governo dele faz pro país. Verdade, cara. Teu pai fez o quê? Entregou a FNDE na mão do PP? Do Ciro Nogueira? Tá aí até as tampas envolvidas com o negócio do Orcaro? Que índice de educação o governo Jair Bolsonaro melhorou? Nenhum, só piorou, né? Pois é. Para manter as pessoas na dependência do governo. Sim, eu sujo falando mal do Avado. Manter as pessoas na dependência do governo. A proposta do Flávio é aumentar a Bolsa Família. Vamos lá, vamos para outro. O Flávio tá coringando na live dele. Vamos lá. Você pobre tá achando que ele tá preocupado com você? Ele quer te manter ali na rédea curta. Ele quer te manter você dependendo do governo.
O Lula quer que você fique pobre. Essa é uma grande diferença em relação a mim. Eu quero que você, pobre, fique rico. Eu quero que você, pobre, fique rico. O Lula quer que você, pobre, permaneça pobre e fique pobre. Ó, bem primário pra Eu vejo vocês as postagens, entenderem. tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí você vai ver o que a pessoa tem, a pessoa não tem nada. Tudo que eu tenho eu devo ao Lula. Aí a pessoa não tem nada. Gente, não tem lógica. Pô, pior que essa parte foi boa mesmo. Essa parte foi boa mesmo. O Lula é o pai dos ricos. Gente, os bancos bateram lucro recorde. É verdade. Os bancos bateram lucro recorde no governo do PT e depois no governo do Bolsonaro também. É incrível, cara. É o sujo falando mal lavado. Ninguém vai conferir nada do que foi dito ali. Né? É foda, né? É foda. Em sua decisão, Moraes também diz que a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto pode configurar propaganda eleitoral antecipada. Autos foram enviados ao Procurador-Geral Eleitoral para ciência e adoção das medidas cabíveis. E é aquela história, né, cara? É impossível você ver um negócio desse. Provavelmente isso aqui foi por causa da carta, né? Falando do Flávio, né? Do Jair falando do Flávio. E aí você vai falar, tudo bem, cara, mas e o Lula lá com a escola de samba? E o Lula lá com a escola de samba? Aí não deu nada também. Até agora eu não sei o que deu isso daí, né? Vamos lá? Vamos ver aqui. Ele falando, Moraes, que esse é o trecho mais importante, tá? 6 minutinhos, vamos lá. Não estava prevista, então desculpa aqui o improviso. Estou aqui numa varanda no Rio de Janeiro, mas muito importante essa live de vocês aqui hoje. Eu peço que fiquem até o final. Quem já puder aí seguir o nosso canal, apertar o sininho para ser notificado quando algum conteúdo nosso for postado, ou quando a gente começar a fazer uma live. Eu peço que vocês compartilhem também essa live, porque mais um dia de luta, mas tenho certeza que dias de glória virão. Então hoje todos nós acreditamos, né, surpreendidos por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, dizendo que um filho não pode visitar o próprio pai por 90 dias. Calma lá. Não é que o filho não pode visitar o próprio pai, né? O candidato à presidência da República não pode visitar o ex-presidente que está preso por tentativa de golpe de Estado e que está fazendo campanha antecipada. É isso. Ai, o filho não pode ver. Não, para. É igual a Michelle Bolsonaro falar, ai, a esposa e o marido. Não, para lá, velho. Para lá. É o ex-presidente da República preso por um golpe de Estado e a política Michelle Bolsonaro. Candidato ao Senado, inclusive. Tá? Não é a esposinha, o maridinho, o filhinho. Não é isso, não. Tá? Vamos lá. E a justificativa fajuta seria que a carta que o presidente Bolsonaro escreveu e que veio a público em minhas redes sociais e em diversos outros canais de comunicação. Então, pessoal, é obviamente algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Eu fico lembrando, puxando na memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando na verdade as autoridades é que deveriam, né, responder por determinada, ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, eu acredito também de forma injusta, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça, olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável, não por acaso ele toma a decisão, deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério para ele estabelecer 90? Ninguém tá achando que isso é coincidência, Flávio. Eu vou te falar como é que funcionam os bolsonaristas. Tem uma grama ali, e aí tem uma placa, não pise na grama. Aí eles são contra, eles acham que tem que pisar na grama. Em vez de eles falarem, pessoal, vamos fazer uma assembleia, vamos tirar essa placa, vamos poder pisar, eles simplesmente chegam lá, começam a pisar na grama e destruir a grama. Aí eles tomam punição, ah lá, que injusto não poder pisar na grama. Vocês ficam forçando. Vocês fazem isso o tempo todo. Existe uma regra. Você pode discordar da regra, você pode lutar para mudar aquela regra, você pode combater aquela regra. Só que se você descumpre aquela regra, a punição vai ser aplicada. Você achou o quê? Que não ia dar nada. O teu pai escreveu uma carta ao povo brasileiro
pedindo voto pra você essa hora e teu pai tá preso. E não ia acontecer nada. Não, beleza, ele só escreveu uma carta aí ao povo brasileiro pedindo voto no Flávio. 70 dias. Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Né? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. Uma primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital, eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema naquele momento foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo e colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026, uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, né? Não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle nas cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes. Então, peraí, então, na verdade, o que você tá falando não condiz com a tese que você tá defendendo. Se você está defendendo que existe uma perseguição a ponto de uma pessoa não poder mandar cartas, você está dando exemplos de cartas que não foram consideradas problemáticas. Por quê? Porque elas não tinham nenhum problema eleitoral. Essa tem. É uma coisa meio simples, cara. Eu não... Vamos lá, gente. A gente obviamente acha que o Alexandre de Moraes extrapola as suas prerrogativas legais. Tá? E a gente acha que ele tem que ser combatido. Agora, você vai me dizer que este ponto específico do ex-presidente Bolsonaro que está preso, escreve uma carta pública pedindo voto para um cara, isso não é... Isso é, cara! Isso é errado! Isso é errado! É a mesma coisa. Ai, porque vocês não são a favor de liberdade de expressão? Claro que eu sou a favor de liberdade de expressão. Isso não significa que pode pegar uma pessoa para criar uma live mentindo sobre o sistema eleitoral e eu vou fingir que eu não estou vendo, que isso faz parte de uma conspiração bolsonarista para descredibilizar a urna que ele sabe que vai perder. Tanto que, depois, quando acusam ali o golpe e pegam ali o celular do Mauro Cid, tá lá ele falando a live da Argentina é do nosso pessoal, kkkk. E é capaz de alguém você pegar e falar assim, cara, deixa eu te falar, eu não acho que o Flávio está certo nessa. Ah, então você é a favor do Alexandre de Moraes. Não, também não. Aí começam as nuances que os brasileiros não querem ver. Não, aí já ficou muito difícil. Cara, você pode ser contra o PT, você pode ser contra o Flávio Bolsonaro e você pode ser contra o Alexandre de Moraes. Uma coisa não te coloca necessariamente no balde de quem gosta de uma dessas 3 figuras. Que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo, né, de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida, né? A quarta carta foi a que ele publicou, que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, né, que ainda tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, né, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz. Então, muitos recados importantes nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos de 2 semanas, né, que vão ser no dia 25 de julho em São Paulo. No dia 25 de julho em São Paulo é a convenção do PL, onde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a 5ª vez, gente. Foi a 5ª vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou
se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar das centenas de Vamos lá, vezes. ele tá se fazendo de bobo, cara. Ele tá se fazendo de bobo. Deixa eu te falar uma coisa. Existe diferença, sim. Você pode não concordar com a diferença. Novamente, aqui tem uma nuance. Você pode não concordar com a diferença, mas tem uma diferença, tá? Vou dar um exemplo pra você. Eu sou contrário à lei que proíbe doação de empresa para candidatura. Sou contra essa lei. Eu sou contra. Sou contra. Eu acho que essa lei não deveria existir. Só que a lei existe. Então vamos supor que existe uma empresa chamada João Materiais de Construção, que é do João. Aí o João vai doar para uma candidatura. Faz diferença se o dinheiro sai da empresa ou sai da pessoa física dele? Faz diferença. Faz diferença. É a mesma coisa. A gente também não tem um movimento político chamado MBL. E neste movimento, que é um movimento político, você não pode pedir voto para figuras do próprio movimento? Tem. Eu sou contra isso. Eu acho que isso não deveria existir. Mas se a gente fizer, a gente vai pagar multa, cara. É a mesma coisa que amanhã na live eu abrir, falar, vote no Joãozinho número 123456 aqui, ó. Tá bom? Aí depois, me deram a multa. Tá vendo? É perseguição. Não, cara, você pode ser contra isso. Eu sou contra você não poder. Mas o fato de você ser contra não significa que você pode. Então sim, faz diferença, cara. Faz diferença. De comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional, qual a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Posso falar? Eu acho que não. De verdade. Porque se ele quisesse, ele já teria tido. Tá? A não ser que se existir quem acorda demais, ele vai devolver teu pai pra Papudinha. Mas eu acho que ele não quer só uma desculpinha e vou te dizer por quê. O Alexandre de Moraes, ele tem um motivo perfeito para extrapolar as suas prerrogativas legais, que é Jair Bolsonaro e seus abusos, certo? Se ele leva o Jair Bolsonaro pra Papudinha, Jair Bolsonaro adoece e morre, ou eventualmente acontece alguma coisa, né, muito grave com ele, pode ser que cause uma comoção popular e isso freie, né, a máquina que ele tem de justificativas, o totem que ele tem para ficar extrapolando prerrogativa legal, né? Ele estraga o totem dele. Então, eu acho, sinceramente, que o Alexandre de Moraes não quer que o Jair Bolsonaro vá pra Papudinha, tá? Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal apreendida em tal situação, essa arma aqui está em tal local, porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele para quê? Exatamente para ver se encontrava uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo. Fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixá-lo incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Já já o chamo. Porque você mesmo não tem coragem de dizer, né? Vamos lá, o que mais temos aqui? Corte de 1 minuto. Eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei. Mas vamos lá, Flávio. Aí é o seguinte. Agora eu não sei, tá? Algum advogado fale isso nos comentários. Mas você não é só um advogado, né? Você é um senador, você é um político brasileiro, né? Que é pré-candidato à presidência da República. E o Jair Bolsonaro, além de tudo, ainda é seu pai e é ex-presidente. Então não é só um advogado de uma pessoa. Não é só isso, tá? Federal, para que eles se posicionem, se manifestem
em defesa das minhas prerrogativas como advogado, que eu não vou abrir mão. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai, já é um absurdo, algo completamente desproporcional, algo infundado, e não vai poder impedir que um advogado converse com o seu cliente, ainda que seja o advogado filho e o cliente seja o seu próprio pai. E a OAB vai entrar no circuito, porque é uma prerrogativa inegociável dos advogados ter acesso ao seu cliente, nem que seja dessa forma absurda também e restritiva de apenas 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Então a OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito. Bom, aí eu vou te falar uma coisa, tá? Isso aqui é opinião pessoal. Eu acho também que o Alexandre Moraes fazendo isso, né? Ele erra não só, né, por conta das extrapolações e das vaidades que ele deve, né, pesar na hora dele decidir essas coisas, mas isso ajuda a campanha do Flávio, tá? Porque ele tem um motivo pra justamente falar, olha como eu tô sendo perseguido, olha que não sei o que lá, por mais que isso não tenha sentido, dá o presente que ele precisava. Ele precisa de alguma coisa, ele precisa gerar fato. Porque os últimos fatos são só ele ali, envolvido com coisa do Vorcaro, Michele brigando com ele. Ele precisa... Pessoal, alguém, por favor, tem como me perseguir? Alexandre Moraes, faz alguma coisa aqui pra eu ter o que falar? Né? Vamos lá, outro. Eu nunca quis ser candidato a presidente da República, nunca quis. Mas, primeiro, eu acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Segundo, que o presidente Bolsonaro me passou o seu manto e me indicou para eu entrar nessa missão. E é o que eu estou fazendo, é o que eu vou fazer. Não tem nada que me tire de ser, agora, por enquanto, pré-candidato, depois candidato, após as convenções à presidência da República. A única pessoa que me tira é Deus. Eu já falei, a única pessoa que abriria a mão seria para o presidente Bolsonaro, que era para ele estar aqui, não eu. Mas eu tô preparado, tô consciente do que eu tenho que fazer, tô mais firme do que nunca. Quando acontece esse tipo de sacanagem aqui que está acontecendo, me dá ainda mais força, aumenta a minha responsabilidade, mas me dá muito mais força, entusiasmo para continuar indo pra rua, ser recebido com o carinho que eu tenho sido recebido, enquanto o Lula não pode sair na rua. Mais um sintoma aí, né, gente? Como é que o Lula tá empatado comigo nas pesquisas, ele não pode sair na rua e eu saio sou recebido de braço aberto? Isso é mentira também. Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte. Ele não queria ser candidato a presidente. Mentira. Queria sim. Número 2. Ai, nossa, eu acredito muito que isso é uma missão de Deus pro país. Mentira. Se achasse que isso é uma missão de Deus pro país, você não ia pegar dinheiro de rachadinha quando você virou deputado. E número 3. Ai, porque o Lula não pode sair na rua. Isso é mentira. Isso é mentira. Deixa eu falar uma coisa, cara. Tanto o Lula quanto o Jair Bolsonaro, quanto o Flávio Bolsonaro, têm popularidade. Ambos, se eles saem na rua, eles são abraçados ou vaiados. Porque eles têm popularidade e eles têm rejeição. Ambos. E digo mais, até candidatos menores têm isso. Você pegar o Ronaldo Caiado, né, dentro do estado dele, em algumas cidades onde ele tem muita popularidade, ele desce, ele vai ter a galera ovacionando ele. O Zema talvez menos, mas tem também. Tá, todo mundo tem. O Renan não precisa nem dizer. Você é louco, a gente faz os congressos, pelo amor de Deus. Só faltam carregar ele, né, do chão até o palco. Então, todo político tem popularidade e todo político tem rejeição. Isso é uma ilusão, sabe? Ah, é porque o Lula não pode andar na rua. Meu, fala besteira, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem mais 2, né? Vamos ver. Você é a favor aqui da castração química de estuprador? Bota aqui. Sou a favor da castração química de estuprador nos comentários. E eu sou. Eu escrevi esse projeto de lei e dei pro presidente Bolsonaro, pro deputado Jair Bolsonaro apresentar lá atrás ainda. Foi 2014 ou 15, não lembro. Eu redigi e entreguei pra ele. Chamaram ele de radical. Então a pauta que a gente já defende, ó, desde lá de trás. Porque não tem que ter pena desse tipo de vagabundo. Alguém que abusa da mulher, que estupra a mulher, que enfia o dedo numa criança de 12 anos de idade, tem que se fuder. E tem um presidente da República que defende esse tipo de gente. Dá pra acreditar que o país dá certo com um presidente desse? É a falsa indignação, tem que se fuder, copiou o pai, tá, legal. Vamos ver o último aqui. O último aqui, o que é? Olha o que tá em jogo esse ano, gente. A gente não pode baixar a guarda. Eu vou agora de verdade, agora eu vou encerrar essa live e eu quero fazer esse pedido a cada um de vocês. Não vamos desistir do nosso Brasil. Precisamos mais do que nunca estar juntos, fazer a batalha aqui nas redes sociais, dentro das nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, no final de semana tomando uma cerveja com os amigos no bar. Vamos defender o nosso Brasil dessa corja do PT. E peço que continue orando pelo meu pai, orando por mim, pela minha família, orem pelo Brasil.
Eu tenho certeza, né, que por mais que meu pai tenha sofrendo muito, ele é duro, ele é forte, ele é guerreiro. Vai sair muito maior disso tudo. E mais uma vez, podem escrever aí. Vai ser o presidente Bolsonaro que vai colocar a faixa presidente em mim, em janeiro do ano que vem. Bom, vamos lá. Só uma ilusãozinha no final. Eu acho muito triste, cara, que a direita brasileira, né, ainda tente se apoiar, né, num projeto patrimonialista, cara. Eu falo isso, eu já falei isso umas 200 vezes. Você pega o livro do Sérgio Buarque de Holanda, eu vou até ver aqui quando que esse livro foi feito, peraí. Em 1936, o livro vai fazer um século, tá? O Sérgio Buarque de Holanda, né, pai do Chico Buarque de Holanda, ele escreveu um livro chamado Raízes do Brasil, onde a principal denúncia dele é o patrimonialismo brasileiro. É tornar a coisa pública algo privado da sua família. É achar que a coisa pública serve a você e a sua família. 2026, o principal candidato do que se chama de direita é basicamente um cara que tem que ficar pegando carta do pai para falar: vota em mim porque eu amo meu pai e meu pai vai colocar a faixa presidencial em mim. É isso. Um abraço, vou questionar tudo. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.